Então, vamos falar de Covid, de preocupação? Eu tenho aqui um comparativo dos casos de Covid. A prefeitura divulga os casos, tinha até parado de divulgar porque estava tranquila. Repara no da semana passada, ó, 78 novos casos confirmados, são quase 150 mil na cidade, e 48 pessoas curadas, quase 146 mil, e 3 óbitos. Agora repara comigo no boletim atual, o último que foi divulgado. De 78 passou para 419. É muita coisa. Assim, cresceu numa proporção gigantesca. O Wesley ontem foi, inclusive, na UPA, mostrou lá o pessoal todo de máscara, preocupado com o aumento da Covid. E assim, até nas farmácias, Wesley, aquele autoexame que as pessoas fazem, disparou a venda também. A procura cresceu e muito, viu, Parra, nos últimos dias. Inclusive um comparativo aí dos 15 primeiros dias de outubro com a primeira quinzena de novembro. Nós percebemos, então, uma reportagem preparada hoje pela Daniela Calçavara, que nós vamos exibir ainda hoje aqui no Balanço Geral, que 40% de crescimento na venda de álcool em gel, de máscaras, ou seja, também existe a preocupação por parte da população. E o teste rápido na farmácia, né, que antes era bem mais caro no início da pandemia, agora ficou mais acessível, então, para a população, também tem sido realizado com frequência, quase que diariamente aqui na cidade. O detalhe, né, Parra, que esse aumento aconteceu da semana passada para agora. Ontem, nós já havíamos feito esse alerta em primeira mão, inclusive aqui no Balanço Geral, mostrando que na UPA do Jardim do Sol tinham 25 pessoas com Covid-19. De 50 testes, 25 tinham testado positivo. Esse número, então, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde para um posicionamento e agora, então, veio o boletim oficial que comprovou este aumento no número aí de casos, como você bem disse, né, de 78 para 419 em apenas uma semana, algo que chama muito atenção. Nós conversamos com a Vivian Feijó, que é superintendente do Hospital Universitário de Londrina, porque já existe uma preocupação na rede hospitalar da cidade. Acendeu um sinal de alerta, não é um momento para pânico, ela afirmou, mas acendeu uma luz amarela, como ela disse em entrevista para nós, ou seja, já está também esperto ali, né, a equipe de atendimento de casos de Covid-19 do HU, que é o hospital referência nesse atendimento na nossa região. Inclusive, uma reunião foi realizada com profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, para poder fazer esse alerta, então, que o número de casos está crescendo expressivamente. No HU, atualmente, tem 7 pessoas internadas. É um número bem baixo, são 7 idosos, mas todos estão em situação tranquila, nenhum está na UTI neste momento. O detalhe, né, Parra, esse número de casos chama muito atenção porque os especialistas acreditam em uma nova onda da Covid-19. Isso por conta da variante BQ1, que foi encontrada no Amazonas e também no Rio de Janeiro. Ou seja, existe a suspeita que ela esteja já percorrendo por todo o Brasil. A própria Vivian Feijó, que acompanha a pandemia desde o seu início em 2020, ela disse que acredita que essa variante já esteja aqui na cidade. Nem todos os testes apontam, então, se o paciente está com a variante ou não, mas ela acredita que já tenha chegado aqui na nossa região. Vamos ouvir um trechinho, então, da entrevista da Vivian Feijó, que é um alerta muito importante para a população. Vamos ouvi-la. A média móvel a nível de Brasil mostra para a gente um crescimento progressivo na incidência da doença. E o Brasil tem replicado aquilo que outros países têm apresentado. Se nós pegarmos o hemisfério norte, a gente vai ver uma alta taxa de incidência da doença lá. E novas variantes estão surgindo, então esta é a preocupação. Nós temos 2 variantes hoje já replicadas a nível de Brasil, que é a BQ1 e recentemente a B.9 no Amazonas. São variantes que nós não conseguimos afirmar no coletivo de pessoas que positivam, porque nós coletamos e são amostras pequenas que fazem a análise genética, mas a gente já está podendo observar uma taxa de positividade mais alta. Alta quanto, Vivian? Vamos usar o Hospital Universitário. Nós estávamos tendo em torno de 0 pacientes positivos, colaboradores, na nossa saúde do colaborador. Só nos últimos 10 dias foram 37 colaboradores positivos. Ou seja, no próprio Hospital Universitário, funcionários também, 37 deles positivaram
para a Covid-19. Wesley, com relação à Secretaria Estadual de Saúde em uso de máscaras, ontem, por exemplo, você lá no HU, assim como a Vivian Feijó, estavam usando máscaras porque é o procedimento, né? Quem vai numa clínica, quem vai até em farmácia, a recomendação é de que use máscaras. O que o secretário estadual de saúde fala sobre isso, hein? O uso de máscaras, né, Parra, ele ainda é obrigatório em unidades de saúde, como você bem colocou. Por exemplo, uma unidade básica de saúde, um postinho, na UPA, no PA e assim por diante. Claro, quando vamos à farmácia também utilizamos, né, as máscaras em clínicas e assim por diante. O detalhe, Parra, é que neste momento o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ele recomenda então que as máscaras sejam utilizadas em ambientes fechados. Ressalto, uma recomendação, ainda não é uma obrigatoriedade, mas é a recomendação então do secretário de Estado da Saúde. E também é importante a gente ressaltar, né, Parra, que além da máscara, o melhor método apontado então pelos especialistas é a vacinação. O Londrina está com um cadastro aberto para a 4ª dose para pessoas acima de 18 anos. Amanhã, por exemplo, 10 mil doses serão aplicadas na cidade. Quem não conseguir o agendamento para amanhã, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, já garantiu aqui no Balanço Geral que durante a semana mais 5 mil doses serão aplicadas em diversas unidades básicas de saúde, ou seja, a pessoa pode ainda realizar o agendamento para durante a semana. É o melhor método. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão com o cadastro vacinal atrasado, muitas pessoas não tomaram a 3ª dose de reforço e agora já está disponível até a 4ª dose, então, da vacina contra a Covid-19. Em relação às máscaras, né, Parra? Ontem também a Vivian Feijó, ela ressaltou, se você está gripado, utilize a máscara. Se você também tem alguma doença, enfim, muito grave, utilize a máscara. Se está com a imunidade baixa, utilize a máscara, independente de onde você estiver, que é o melhor método até para não pegar a Covid-19 neste momento. Vamos ouvir o Beto Preto, então, com essa recomendação sobre as máscaras para se livrar, então, para poder se proteger da Covid-19. Vamos ouvi-lo. Existe hoje uma grande discussão sobre o uso ou não uso das máscaras. E eu quero aqui lembrar a nossa resolução CESA 243 de março de 2022, que ainda continua em vigência e também orienta, recomenda a utilização de máscaras em ambientes fechados e com grande aglomeração de pessoas. Estes cuidados continuam valendo, não é mais obrigatório, porém, a recomendação continua existindo. Então, para esse final de semana, a vacinação em Londrina já está definida, quem agendou, agendou. Vai abrir semana que vem, provavelmente, um novo agendamento para 5 mil novas doses que devem chegar à cidade para que possa dar início a essa vacinação. Você pode tomar a 4ª dose ou a 2ª dose de reforço, como você queira chamar, desde que você tenha tomado as outras e a última dose tenha um intervalo de 4 meses. Então aí você pode tomar. Se tomou antes do primeiro semestre ali, no início do 2º semestre, você pode tomar a 2ª dose e se proteger. Ô Parra, mas eu tomo a vacina, eu não vou pegar Covid? Nada disso. Você pode pegar Covid, todo mundo pode pegar. Só que a chance de você ter um quadro mais grave da doença é menor. Você não vai, de repente, precisar de um leito para ser internado, precisar de um respirador. Você vai se recuperar de uma forma mais rápida na sua casa, desde que você se proteja tomando a vacina, tá? 12h39, já a gente tem mais notícias preparadas com carinho e com responsabilidade para você. Vamos falar de Covid, de preocupação? Eu tenho aqui um comparativo dos casos de Covid. A prefeitura divulga os casos, tinha até parado de divulgar porque estava tranquila. Repara no da semana passada, ó, 78 novos casos confirmados, são quase 150 mil na cidade e 48 pessoas curadas, quase 146 mil e 3 óbitos. Agora repara comigo no boletim atual, o último que foi divulgado. De 78 passou para 419. É muita coisa. É muita coisa. Assim, cresceu numa proporção gigantesca. Uma proporção gigantesca. O Wesley ontem foi, inclusive, na UPA, mostrou lá o pessoal todo de máscara, preocupado com o aumento da Covid. E assim, até nas farmácias, Wesley, aquele autoexame que as pessoas fazem, disparou a venda também.
A procura cresceu e muito, viu, Parra, nos últimos dias. Inclusive um comparativo aí dos 15 primeiros dias de outubro com a primeira quinzena de novembro. Nós percebemos, então, uma reportagem preparada hoje pela Daniela Calçavara, que nós vamos exibir ainda hoje aqui no Balanço Geral, que 40% de crescimento na venda de álcool em gel, de máscaras, ou seja, também existe a preocupação por parte da população. E o teste rápido na farmácia, né, que antes era bem mais caro no início da pandemia, agora ficou mais acessível, então, para a população, também tem sido realizado com frequência, quase que diariamente aqui na cidade. O detalhe, né, Parra, que esse aumento aconteceu da semana passada para agora. Ontem, nós já havíamos feito esse alerta em primeira mão, inclusive aqui no Balanço Geral, mostrando que na UPA do Jardim do Sol tinham 25 pessoas com Covid-19. De 50 testes, 25 tinham testado positivo. Esse número, então, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde para um posicionamento e agora, então, veio o boletim oficial que comprovou este aumento no número aí de casos, como você bem disse, né, de 78 para 419 em apenas uma semana, algo que chama muito a atenção. Nós conversamos com a Vivian Feijó, que é superintendente do Hospital Universitário de Londrina, porque já existe uma preocupação na rede hospitalar da cidade. Acendeu um sinal de alerta, não é um momento para pânico, ela afirmou, mas acendeu uma luz amarela, como ela disse em entrevista para nós, ou seja, já está também esperto ali, né, a equipe de atendimento de casos de Covid-19 do HU, que é o hospital referência nesse atendimento na nossa região. Inclusive, uma reunião foi realizada com profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, para poder fazer esse alerta, então, que o número de casos está crescendo expressivamente. No HU, atualmente, tem 7 pessoas internadas. É um número bem baixo, são 7 idosos, mas todos estão em situação tranquila, nenhum está na UTI neste momento. O detalhe, né, Parra, esse número de casos chama muito atenção porque os especialistas acreditam em uma nova onda da Covid-19. Isso por conta da variante BQ1, que foi encontrada no Amazonas e também no Rio de Janeiro. Ou seja, existe a suspeita que ela esteja já percorrendo por todo o Brasil. A própria Vivian Feijó, que acompanha a pandemia desde o seu início em 2020, ela disse que acredita que essa variante já esteja aqui na cidade. Nem todos os testes apontam, então, se o paciente está com a variante ou não, mas ela acredita que já tenha chegado aqui na nossa região. Vamos ouvir um trechinho, então, da entrevista da Vivian Feijó, que é um alerta muito importante para a população. Vamos ouvi-la. A média móvel a nível de Brasil mostra para a gente um crescimento progressivo na incidência da doença. E o Brasil tem replicado aquilo que outros países têm apresentado. Se nós pegarmos o hemisfério norte, a gente vai ver uma alta taxa de incidência da doença lá. E novas variantes estão surgindo, então esta é a preocupação. Nós temos 2 variantes hoje já replicadas a nível de Brasil, que é a BQ1 e recentemente a B.9 no Amazonas. São variantes que nós não conseguimos afirmar no coletivo de pessoas que positivam, porque nós coletamos e são amostras pequenas que fazem a análise genética, mas a gente já está podendo observar uma taxa de positividade mais alta. Alta quanto, Vivian? Vamos usar o hospital universitário. Nós estávamos tendo em torno de 0 pacientes positivos, colaboradores, na nossa saúde do colaborador. Só nos últimos 10 dias foram 37 colaboradores positivos. Ou seja, no próprio hospital universitário, funcionários também, 37 deles positivaram para a Covid-19. Wesley, com relação à Secretaria Estadual de Saúde em uso de máscaras, ontem, por exemplo, você lá no HU, assim como a Vivian Feijó, estavam usando máscaras porque é o procedimento, né? Quem vai numa clínica, quem vai até em farmácia, a recomendação é de que use máscaras. O que o secretário estadual de saúde fala sobre isso, hein? O uso de máscaras, né, Parra, ele ainda é obrigatório em unidades de saúde, como você bem colocou. Por exemplo, uma unidade básica de saúde, um postinho, na UPA, no PAI e assim por diante. Claro, quando vamos à farmácia também utilizamos, né, as máscaras em clínicas e assim por diante. O detalhe, Parra, é que neste momento o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ele recomenda então que as máscaras sejam utilizadas em ambientes fechados. Ressalto, uma recomendação, ainda não é uma obrigatoriedade, mas é a recomendação então do secretário de Estado da Saúde. E também é importante a gente ressaltar, né, Parra, que além da máscara, o melhor método apontado então pelos especialistas é a vacinação. Londrina está com
com cadastro aberto para a quarta dose para pessoas acima de 18 anos. Amanhã, por exemplo, 10 mil doses serão aplicadas na cidade. Quem não conseguir o agendamento para amanhã, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, já garantiu aqui no Balanço Geral que durante a semana mais 5 mil doses serão aplicadas em diversas unidades básicas de saúde, ou seja, a pessoa pode ainda realizar o agendamento para durante a semana. É o melhor método. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão com o cadastro vacinal atrasado, muitas pessoas não tomaram a terceira dose de reforço e agora já está disponível até a quarta dose, então, da vacina contra a Covid-19. Em relação às máscaras, né, Parra? Ontem também a Vívia Feijó, ela ressaltou, se você está gripado, utilize a máscara. Se você também tem alguma doença, enfim, muito grave, utilize a máscara. Se está com a imunidade baixa, utilize a máscara, independente de onde você estiver, que é o melhor método até para não pegar a Covid-19 neste momento. Vamos ouvir o Beto Preto, então, com essa recomendação sobre as máscaras para se livrar, então, para poder se proteger da Covid-19. Vamos ouvi-lo. Existe hoje uma grande discussão sobre o uso ou não uso das máscaras. E eu quero aqui lembrar a nossa resolução CESA 243 de março de 2022, que ainda continua em vigência e também orienta, recomenda a utilização de máscaras em ambientes fechados e com grande aglomeração de pessoas. Estes cuidados continuam valendo, não é mais obrigatório, porém a recomendação continua existindo. Então, para esse final de semana, a vacinação em Londrina já está definida. Quem agendou, agendou. Vai abrir semana que vem, provavelmente, um novo agendamento para 5 mil novas doses que devem chegar à cidade para que possa dar início a essa vacinação. Você pode tomar a quarta dose ou a segunda dose de reforço, como você queira chamar, desde que você tenha tomado as outras e a última dose tenha um intervalo de 4 meses. Então aí você pode tomar. Se tomou antes do primeiro semestre ali, no início do segundo semestre, você pode tomar a segunda dose e se proteger. Ô Parra, mas eu tomo a vacina, eu não vou pegar Covid? Nada disso. Você pode pegar Covid, todo mundo pode pegar. Só que a chance de você ter um quadro mais grave da doença é menor. Você não vai, de repente, precisar de um leito para ser internado, precisar de um respirador. Você vai se recuperar de uma forma mais rápida na sua casa, desde que você se proteja tomando a vacina, tá? 12h39, já já a gente tem mais notícias preparadas com carinho e com responsabilidade para você. Antes eu